Hoje vamos contar uma história guardada há mais de 10 anos, Pinóquio, uma adaptação criada em stop motion por Guilherme Del Toro. Antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história. No inverno, Geppetto vai visitar o túmulo do seu filho Carlo, que morreu de forma trágica com apenas 10 anos. Geppetto lembra de Carlo, um menino que brincava e tinha uma vida feliz ao lado de Geppetto. Não faltava nada para eles, só precisavam da companhia um do outro. Geppetto contava histórias para Carlo, que diz que mentir faz o nariz crescer. Carlo ajudava Geppetto nos afazeres de artesão. Geppetto fez um novo Cristo em madeira para a igreja. Geppetto estava derrubando uma árvore e conta para Carlo que quando uma vida se perde, outra deve crescer, e que a pinha deve estar perfeita. Os dois chegam na cidade. Geppetto é admirado pela população, pelos serviços de artesão e por ser um ótimo pai. Eles chegam na igreja para terminar o Cristo. Os dois ficam até a noite trabalhando na igreja. Carlo mostra para Geppetto que achou uma pinha perfeita quando escutam barulhos de aviões. Geppetto, sabendo que estavam em tempos de guerra, decide ir para casa. Alguns aviões estavam retornando para a base, e passando pela cidade resolveram largar as bombas para aliviar o peso. Carlo voltou para dentro da igreja buscar sua pinha, quando a bomba cai na igreja, causando uma grande explosão. E foi assim que Geppetto perdeu seu filho Carlo. No outro dia, Geppetto fez um túmulo e enterrou a única coisa que sobrou, a pinha de Carlo. Geppetto visitava o túmulo todos os dias, mal conseguia trabalhar e comer. Os anos passaram, e a dor de Geppetto nunca passou. A pinha deu origem a uma árvore com novas pinhas. Até que um dia apareceu Sebastião, um grilo escritor, que procurava uma casa para morar, e encontrou na árvore o local ideal para escrever seu livro. Em uma noite chuvosa, Geppetto bêbado vai visitar o túmulo de Carlo. Geppetto corta o pinheiro e leva para casa, dizendo que vai ter o Carlo novamente. O grilo, apavorado, sem entender nada, ficou dentro de sua casa e foi junto. Em casa e bêbado, Geppetto começou a fazer um boneco de madeira. O grilo, com medo de morrer, fugiu e observou tudo. Depois que a garrafa secou e terminou o boneco, Geppetto foi dormir. Agora apareceu a fada azul, que diz para o boneco se levantar com o sol. O Sebastião não gosta da ideia, porque o boneco era sua casa. A fada diz para Sebastião que se ele cuidasse do boneco e ensinasse o caminho do bem, Sebastião poderia fazer um pedido, qualquer coisa. Sebastião aceita a missão de cuidar do boneco. A fada conclui a magia e deu nome para o boneco de madeira, Pinóquio. Quando o dia amanhece, Geppetto escuta barulhos no sótão e vai verificar, quando o boneco aparece falando que é seu filho, com um grilo no peito. Geppetto acha que é bruxaria. O boneco diz que o nome dele é Pinóquio. Geppetto cai da escada. Pinóquio, agitado, começa a mexer e quebrar tudo. Geppetto consegue prender ele em um armário. Geppetto escuta o sino da igreja e vai para a missa. E diz para Pinóquio ficar em casa. Ele sai do armário e diz que vai para a igreja. Sebastião diz para ele obedecer ao pai, mas ele não escuta e sai. Chegando na igreja, Pinóquio começa a falar. A população acha que é um demônio, uma bruxaria. Geppetto diz que é apenas um boneco. Pinóquio diz que é um menino de verdade e seu nariz começa a crescer, mostrando que ele está mentindo. O padre ordena que leve o boneco embora, expulsando os dois. Depois, em casa, Geppetto explica para Pinóquio que se ele mentir, o seu nariz vai crescer. Chegam na casa de Geppetto. O padre e o podesta, que era a autoridade militar da cidade, foram dizer que a população ficou assustada com o boneco. Eles querem saber se o boneco ia ser uma ameaça para a comunidade. Mas viram que Pinóquio é desobediente e inquieto, tanto que sentou perto da lareira e queimou os pés. Podesta diz que tem que educar esse boneco, ele tem que ir para a escola. No outro dia, a caminho da escola, Pinóquio viu um cartaz que um circo de marionetes chegou na cidade. O macaco ficou interessado em Pinóquio, foi contar para seu dono, o Conde Volpe, que tinha visto um boneco vivo. O cara gostou da ideia de ficar rico com o boneco. Na igreja, Pinóquio pergunta para Geppetto por que gostam do boneco de madeira que está crucificado e dele ninguém gosta. Geppetto diz que as pessoas têm medo daquilo que não conhece, que com o tempo vão gostar de Pinóquio. Geppetto dá o livro didático que era de Carlo, para Pinóquio ir para a escola. Pinóquio pergunta para Geppetto se Carlo era um bom menino e se o amava. Geppetto diz que sim. Pinóquio diz que vai ser igual ao Carlo, um bom menino.
No caminho da escola, o Conde Volpe fala com Pinóquio, diz que ele vai ser uma estrela do circo. Sebastião diz para não escutar o homem que prometeu para seu pai, que ia para a escola. O conde diz que Pinóquio vai viajar pelo mundo. Pinóquio diz que tem que ir para a escola. O conde diz que lá no circo tem muita comida. Pinóquio aceita. O conde malandro faz Pinóquio assinar um contrato. Podesta vai até a igreja e diz para Gepeto que Pinóquio não foi para a escola. Pede para Gepeto procurar o boneco. Mas Pinóquio estava no circo comendo sorvete e pipoca. O Conde Volpe chega e diz que Pinóquio vai ser o rei dos bonecos. Na apresentação, Pinóquio canta e dança sem cordas, as crianças adoram Gepeto. Procurando Pinóquio, acha o livro e Sebastião esmagado. Gepeto escuta a voz de Pinóquio e vai até o circo. Gepeto chega e leva Pinóquio na rua. Gepeto diz para ele que não cumpriu o que prometeu, de se comportar e ir para a escola. Pinóquio começa a mentir e seu nariz não para de crescer. De tanto mentir o nariz aparece até pinhas, as crianças aplaudem. O Conde Volpe aparece e diz que o boneco é dele. Gepeto diz que foi ele que construiu. Os dois começam uma disputa, até que Pinóquio cai na rua e é atropelado por um carro. Pinóquio estava morto, então no purgatório uns coelhos levam o caixão. Mas ele não quis ficar morto, diz que é muito chato. Pinóquio vai falar com a chefe, a Morte. Ela diz que sua irmã sentimental, a Fada Azul, deu a vida a um boneco de madeira. A Morte diz para Pinóquio que como uma cadeira ele não poderia morrer, mas também não poderia ser um menino de verdade. Ela conta que Pinóquio vai morrer dezenas de vezes, essa é a primeira. Depois que a areia cair ele vai voltar, essa é a regra. O médico diz que ele morreu, que está rígido. Gepeto diz que ele é feito de madeira. Agora Pinóquio acorda, Gepeto quer ir para casa. O Conde Volpe diz que tem um contrato, ou ele se apresenta, ou Gepeto deve 10 milhões de liras. Podesta já queria mandar Pinóquio para a guerra, já que ele é imortal, seria um soldado ideal. Gepeto diz que vai pensar e conversar no outro dia. Na estrada Gepeto diz para Pinóquio que ele é um fardo, porque agora Gepeto deve 10 milhões e Pinóquio vai ter que ir para a guerra. Pinóquio fica magoado à noite, escreve um bilhete, dizendo que vai ganhar muito dinheiro no circo, para resolver tudo, e deixa o Sebastião preso. No dia seguinte, Gepeto encontra o bilhete e descobre que Pinóquio foi para o circo. Gepeto vai até o circo, mas todos já partiram. Gepeto então sai atrás do circo em busca de Pinóquio, que pela Itália se apresentou em diversas cidades, fazendo sucesso e deixando o Conde Volpe rico. Pinóquio, apesar do sucesso, estava triste por ter deixado seu pai, mas acreditava no Conde Volpe, que estava mandando sua parte em dinheiro para Gepeto. Conde Volpe conta que no outro dia eles vão se apresentar na Catânia para o líder Mussolini. Gepeto tenta convencer um capitão para atravessar o Golfo, que ele precisa chegar na Catânia, para buscar seu filho. O macaco com os bonecos tenta avisar Pinóquio que o Conde Volpe não está mandando dinheiro para Gepeto. Pinóquio não acredita, diz que o Conde Volpe nunca mentiria para ele. Gepeto, viajando no Golfo, vai parar dentro de uma baleia gigante. Conde Volpe bate no macaco, porque ele estava falando com Pinóquio sobre o dinheiro. Pinóquio aparece e vai defender o macaco. Conde Volpe diz que é ele que manda, e Pinóquio tem que obedecer, porque ele é um escravo. Dentro da baleia, Gepeto está feliz porque conseguiu pescar um peixe para o jantar. Chegou o grande dia da apresentação. Pinóquio estava magoado com o Conde Volpe, e fala para o macaco que a dança ia ser diferente para Mussolini. Na dança, Pinóquio cantando chama Mussolini de cocô. O cara não gosta da música, manda atirar no boneco e queimar tudo. Morto, Pinóquio chega de novo ao purgatório, dizendo aos coelhos que ele não morre. Pinóquio feliz vai falar com a Morte, diz que ele tem muita sorte por ser imortal. A Morte diz que a vida eterna traz um sofrimento eterno. Gepeto não é imortal, e um dia ele vai morrer. Pinóquio volta, agora dentro de um caminhão com Podesta e cheio de recrutas. Eles vão para um forte, lá todos os recrutas vão aprender a ser soldados. No dia seguinte, o treinamento era uma competição. O filho de Podesta fica em uma equipe, Pinóquio fica na outra equipe. As equipes teriam que pegar uma bandeira e quem fosse marcado com tinta estava fora do treinamento. Os dois vencem a disputa e resolvem que a vitória será das duas equipes. Podesta não gosta da decisão e que na guerra só pode haver um vencedor. Podesta manda seu filho atirar em Pinóquio. Nesse momento o alarme dispara, o forte está sob ataque de aviões. Podesta insiste que seu filho tem que atirar no boneco, o menino se recusa a atirar.
Podesta joga o menino em um buraco, e Podesta vai atirar em Pinóquio. Seu filho, com a arma de tinta, acerta os olhos de Podesta, impedindo que ele atirasse em Pinóquio. Nesse momento uma bomba cai no forte e explode tudo. Pinóquio sai voando e cai nos pés do Conde Volpe, que está furioso, porque Pinóquio fez ele perder tudo. O Conde Volpe crucifica Pinóquio e coloca fogo para matar Pinóquio. O macaco derruba a cruz e pula no Conde Volpe. Os dois lutam e caem do penhasco. O Conde Volpe cai em cima de uma pedra e morre. O macaco cai na água, o penhasco desaba e Pinóquio cai na água também. Depois, no outro dia, o macaco e o Pinóquio estão no mar, em cima da cruz, até que aparece a baleia gigante novamente e engole os dois. Dentro da baleia, Pinóquio encontra Gepeto pescando do lado de um farol. Depois, assando um peixe, Pinóquio diz que está tudo bem, e logo vão para casa. Gepeto diz que não, é impossível sair de dentro da baleia. O grilo Sebastião viu que pelo respiradouro era possível escapar. Gepeto diz que é muito alto e não tem como subir. Sebastião diz que tem um plano, e com a ajuda de Pinóquio, eles vão conseguir sair. Pinóquio começa a mentir muito, para seu nariz crescer e eles saírem pelo nariz de Pinóquio. Eles sobem pelo nariz, mas a baleia está quase espirrando. Pinóquio e Gepeto caem. Nesse momento a baleia espirra e joga todos para fora, que caem no mar. Pinóquio foi parar perto de uma mina marítima. A baleia voltou e engoliu a mina e Pinóquio novamente. Depois foi atrás do macaco e do Gepeto, que fogem nadando, mas não têm velocidade suficiente e a baleia alcança eles. Pinóquio vai até a mina e detona, causando uma explosão, jogando Gepeto e o macaco longe, mas a baleia e Pinóquio morrem. No purgatório novamente, ele diz que tem que voltar para salvar seu pai. A morte diz que ele tem que esperar o tempo de toda a areia cair para ele voltar, essa é a regra. A morte diz que se ele voltar antes, vai se tornar mortal. Então Pinóquio quebra a regra e volta, mas agora ele é mortal. Pinóquio com muito esforço pega Gepeto e leva até uma praia, mas depois ele se afogou e morreu, deixando Gepeto desesperado por ter perdido mais um filho. A fada azul apareceu novamente e diz que Pinóquio deu sua vida para salvar Gepeto. Ele se tornou um menino de verdade, e agora não pode mais voltar. O grilo Sebastião disse que ensinou o menino a ser bom, como prometido, e tem direito a um pedido. Então, Sebastião pediu que Pinóquio voltasse a viver. A fada azul traz Pinóquio de volta, mas com uma condição: Pinóquio novamente será imortal. Em uma cena emocionante, Gepeto diz para Pinóquio que tentou fazer ele ser alguém que ele não era, mas agora ele tem que ser um menino de madeira, e que ele seria seu pai e o amaria até os últimos dias de sua vida. Em casa, os anos passaram e todos viveram felizes: Sebastião, Gepeto, Pinóquio e o macaco. Gepeto envelheceu e morreu. Sebastião morreu. Pinóquio o colocou em uma caixa de fósforos, dentro do seu peito. O macaco envelheceu e partiu também. Pinóquio ficou sozinho, e se aventurou pelo mundo e o mundo o aceitou. Será que um dia ele vai morrer? Acho que sim. Talvez seja isso que faz dele um menino de verdade. E assim essa maravilhosa história termina. Para mim, a melhor adaptação de Pinóquio. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações, sempre que tiver novos vídeos você vai ser avisado. Até o próximo filme, obrigada!